Isso aqui é a notícia de hoje, que o Haddad afirmou que o Brasil e a Argentina vão trabalhar para ter uma moeda comum no Mercosul, né? Aí, vamos ler a notícia aí. Brasil e Argentina trabalharão para a criação de uma moeda comum para o Mercosul. Nesta terça-feira, o embaixador da Argentina no Brasil, blá 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 blá. De acordo com a Argentina, o objetivo é fortalecer o bloco comercial e ampliar o vínculo entre os países da região. Ele também sinalizou que está descartada a criação de uma moeda única como o euro, moeda oficial dos países membros. Desce aí, desce aí. Aí, não tem acesso. Bom, mas basicamente é o seguinte, esta ideia e esta aproximação, põe os PDFs que eu coloquei, foram levantadas antes da imprensa colocar aí, no Clube MBL, que tá aqui, tá? Pelo nosso time, que conversa com jornalistas. A gente já conseguiu acesso a uma pessoa dentro do governo, que estava na equipe de transição, que está dentro do governo Lula. E o que acontece? A gente já estava prevendo, esse relatório saiu no começo do mês de dezembro, sobre Modern Monetary Theory, que é a MMT, que é essa tese amalucada de sair imprimindo dinheiro a dar com pau, e a equipe nossa havia levantado essas informações de que haveria essa aproximação com a Argentina e outros países da América do Sul para um cheirinho, para começar a ventilar a ideia de uma moeda única, paralelamente, enquanto levantam a tese da MMT. Porque a MMT, para funcionar, ela precisa de grandes blocos. Os Estados Unidos, obviamente, eles conseguem gerar no mundo, por exemplo, qualquer barril de petróleo tem que ser negociado em dólar. Então eles exportam a inflação deles, eles fazem o mundo, tem que sempre gerar reservas internacionais com dólar. E para você ter um banco central funcional, como por exemplo o da Europa, você tem um bloco. E aí parece que assim, eles querem MMT de um lado, mais bloco. E isso a gente antecipou, eles precisariam criar esse bloco no Clube MBL. A gente tá todo dia, então vem pro Clube MBL que lá a gente antecipa coisas que a imprensa nem tá falando, tá? E é um baita orgulho, é a forma como a gente põe inteligência no processo, porque o que está faltando para a direita agora é inteligência na leitura do jogo. O inimigo tá vindo com uma ferocidade, com uma voracidade tremenda, tá? E quem vem com uma energia dessas tem plano. E eis o ponto que eu preciso falar com vocês, tá? Pode tirar da tela isso aí. O nosso adversário político, que é o petismo, ele estuda o tempo todo o que os adversários fazem. O tempo todo. Eles têm, não necessariamente na folha de pagamento, mas eles têm afiliados ideológicos dentro de universidades, das mais diversas, que se conversam, que participam de simpósios, que escrevem teses, que comentam livros de outras pessoas, se comunicam o tempo todo, que participam às vezes de eventos flopados, que ninguém dá bola, mas que vão criando uma massa crítica dentro do que a gente chama de academia, que se aproveitando de experiências internacionais da esquerda, inclusive, de experiências políticas e da visão política dos líderes da esquerda, eles criam estratégias e táticas de curto, médio e longo prazo. Isso diferencia a esquerda da direita. A esquerda meio que sabe exatamente o que fazer nos principais ministérios, especialmente educação, justiça, economia, saúde parcialmente. Estão querendo trazer agora esse negócio de aborto para a saúde, foi a tendência agora que a mulher falou em direitos reprodutivos, né? Vamos ver o que ela trata disso. Mas a esquerda tem muitas políticas públicas para trazer em muitas destas áreas. E isso os coloca numa posição superior nesse duelo, porque a direita, ela nem política pública tem. O que é uma política pública de direita para educação? Ora, se você perguntar para mim, a direita não tem. E não só aqui. Eu estava acompanhando ontem um podcast, uma entrevista, na verdade, bem interessante com um cara que eu já comentei com vocês, que é o Curtis Yarvin. E ele comenta, olha, o DeSantis, se ganhar para presidente dos Estados Unidos, qual vai ser a política do DeSantis para educação? Ora, ele vai manter o currículo básico, que já tem lá nos Estados Unidos, e aí no máximo ele vai tirar teorias sobre raça que eles ficam colocando lá. Ele vai tirar alguma coisa de cultura. Tá, mas qual seria a política dele? Não tem. Então, assim, existe um problema grave na direita, que não é só daqui, a direita está perdidinha com o estado das coisas, e existe uma esquerda que sabe o que quer e que está no momento de avançar, tá?